Olá, sejam bem-vindos a essa tentativa de videoaula para a gente não perder o conteúdo da neuroanatomia durante esse período de isolamento social, esse distanciamento social. Bem, o assunto que a gente vai abordar hoje são os plexos nervosos. Eu vou fazer alguns vídeos para a gente procurar entender melhor o que é isso. Então, essa primeira parte eu vou relembrar com vocês como é um segmento medular. A gente viu na medula que ela é formada por 31 segmentos. Então, se a gente representar um segmento medular, a gente vai ter algo parecido com isso. Eu tenho a substância branca por fora e internamente eu tenho a substância cinzenta. Essa substância cinzenta a gente chamou de H medular. Eu sei que a região dorsal, ou a região posterior da medula, ela é sensitiva. E a região ventral, ou anterior, ela é motora. Pois então, eu tenho neurônios pseudo-unipolares, em que formam no seu conjunto a chamada raiz posterior. Essa raiz posterior, ou raiz dorsal, é uma raiz sensitiva. Eu tenho aqui representado, onde eu estou fazendo o contorno novamente, o neurônio pseudo-unipolar, formando a chamada raiz dorsal. Na região anterior, nessa região do H medular, que é chamada de coluna anterior do H medular, eu tenho um neurônio motor, em que forma a nossa raiz ventral, ou raiz anterior. Mas além desse neurônio que sai da coluna anterior, em algumas regiões da coluna, da medula espinal, a gente terá também o neurônio que está saindo da coluna lateral e está entrando na formação da raiz ventral. Esse segundo neurônio aqui, a gente vai falar dele quando falar de sistema nervoso autônomo. Esse neurônio que sai da coluna lateral aqui, do H medular, ele está envolvido com o nosso sistema nervoso autônomo. Mas recapitulando, então, eu tenho a raiz dorsal, formada aqui pelo neurônio pseudo-unipolar, tanto o seu prolongamento periférico como o seu prolongamento central forma a raiz posterior. E na região anterior, eu tenho o neurônio motor. Pode ser visceral ou somático. Mas vamos fazer aqui a raiz ventral, a raiz anterior. Vai lembrar que a raiz anterior ela é motora e a raiz posterior ela é sensitiva. Então, eu posso chamá-la de sensitiva ou aferente. E a motora, a gente sabe que é eferente. Ok? Quando as raízes se juntam, elas formam o que a gente conhece como nervo espinal. Então, na formação do nervo espinal, eu tenho uma parte motora e uma parte sensitiva. Então, eu posso dizer que o nervo espinal, ele é o quê? Misto. Ele tem tanto neurônios aferentes como neurônios eferentes. Nessa região aqui, a gente tem o chamado gânglio espinal. O gânglio espinal ele é sensitivo porque ele é formado pelos corpos de neurônios dos neurônios pseudo-unipolares, que são neurônios aferentes. Esse nervo espinal aqui ele é dividido em dois ramos, um ramo dorsal e um ramo anterior. Vou melhorar esse desenho. Eu tenho o nervo espinal e ele vai se dividir em dois ramos, o ramo dorsal e o ramo ventral. Esse ramo dorsal e o ramo ventral. Vou apagar aqui para a gente entender melhor. Eu tenho então o nervo espinal e aqui
o ramo ventral ou ramo anterior do nervo espinal. Esse ramo dorsal, ele vai para a região do dorso, para a região posterior do corpo. Então, o ramo dorsal, ele vai inervar pele e musculatura da região posterior do corpo, sem fazer nenhum tipo de rede, sem formar nenhum tipo de rede nervosa. Esse ramo dorsal, ele na maioria dos casos é menor que o ramo ventral e vai para a região posterior do meu corpo, fazer a inervação motora e sensitiva do dorso do meu corpo. Então ele vai inervar a região de pele e vai inervar a musculatura dessa região. Agora, o ramo ventral, esse ramo ventral, ele é maior. E para inervar os segmentos do meu corpo, ele vai formar uma rede nervosa. Essa rede nervosa a gente conhece como plexo, que vai ser o tema da nossa aula. Então, toda vez que eu estiver falando na formação de plexo, eu vou falar de nervo espinal, mas toda vez que eu estiver falando de nervo espinal, eu estou me referindo a quem? Ao ramo ventral do nervo, ok? Então, para recapitular, ó, a gente tem a raiz dorsal, a raiz ventral. Essas raízes são formadas por neurônios. A dorsal sensitiva e a ventral motora. O nervo espinal, formado pela união das duas raízes, ele é misto. É um nervo misto. Ele tem tanto um contingente de fibras sensitivas como de fibras motoras. Esse nervo espinal ele é dividido em dois ramos, o ramo dorsal e o ramo ventral. O ramo dorsal ele vai inervar a pele e musculatura da região posterior do meu corpo. E o ramo ventral vai inervar os segmentos do meu corpo. Ok? Vamos dar uma olhada aqui nos nossos slides aqui, ó. Eu tenho uma figura representando um segmento medular. Vale lembrar que o segmento medular ele é caracterizado pela emergência de um par de nervo espinal. A gente tem um par desse lado em que o desenho foi cortado e o outro par aqui à nossa direita. Aqui eu tenho a raiz posterior, formado por diversos filamentos. Você observa que a coluna, né, da medula espinal, uma coluna de medula, não é um corte simples. Você consegue observar que está em 3D porque é um segmento inteiro cortado. Na nossa representação aqui a gente fez um único corte e olhou de cima, tá ok? A gente tem aqui os filamentos anteriores. Esses filamentos anteriores, eles são motores e os posteriores sensitivos, ok? Aqui eu tenho um gânglio espinal. Esse gânglio espinal ele é sensitivo, formado pelos corpos de neurônios pseudounipolares, que são neurônios aferentes. E aqui eu tenho a raiz anterior, que é a raiz o quê? Motora, ok? Depois, a união da raiz posterior e da raiz anterior forma o que a gente conhece como nervo espinal. O nervo espinal se divide num ramo posterior. Esse ramo posterior ele vai inervar a musculatura e a pele do dorso do nosso corpo. E um ramo anterior. Esse ramo anterior vai ser o que vai entrar na formação de plexos, ok? Agora, você deve estar se perguntando, professor, o que é esses nervos esplânicos? O que é esse gânglio do tronco simpático, esse ramo comunicante? Isso eu não disse quando estava desenhando. Isso aqui a gente vai falar quando falar de sistema nervoso autônomo, tá? Agora, para a formação do plexo, nesse período das nossas aulas, a gente esquece essas coisas aqui, para não complicar o nosso raciocínio. Tudo bem? Então, isso aqui quando a gente for falar de sistema nervoso autônomo. Bem, aqui nessa outra figura, agora eu vejo dois segmentos medulares, porque eu vejo a emergência de dois pares de nervos espinais. O par superior representado por um e o par inferior representado por dois. Eu tenho a raiz superior, a raiz anterior, o gânglio espinal e a formação do nervo. Esse aqui é o ramo dorsal, ramo dorsal, ramo dorsal, ramo dorsal. Quem vai formar os plexos são os ramos ventrais, os ramos anteriores. Tudo bem? Aqui
a gente consegue ver os segmentos medulares, só para a gente lembrar, os cervicais de C1 a C8, os torácicos de T1 a T12, os lombares de L1 a L5 e aqui somente os sacrais de S1 a S5, lembrando que podemos ter um coccígeo, ok? Aqui um corte transverso da coluna vertebral, o que eu vejo aqui, ó, é a musculatura paravertebral, a gente vai ter no próximo semestre a musculatura, tá? E aqui eu vejo a vértebra, eu tenho aqui o corpo da vértebra, a gente discutiu isso na primeira aula, então eu tenho aqui o corpo da vértebra, e aqui ó, o arco posterior da vértebra e o processo espinhoso aqui. Nessa região é o canal medular. Eu vejo aqui a medula, vou colocar um M aqui para você ver a medula, a representação do H medular aqui, ó, que é a substância cinzenta, tá? Essa região aqui é a região anterior do meu corpo e essa região aqui é a região posterior. Então, da coluna anterior eu tenho a raiz anterior saindo aqui e da região posterior a raiz posterior. Olha o gânglio espinal aqui, ó. O gânglio espinal está na altura do forame intervertebral, ok? E aí, junto com a raiz anterior e a raiz posterior, forma o nervo espinal. Nessa emergência aqui eu já vejo o ramo dorsal, ó. Olha o ramo dorsal vindo para a musculatura e indo em direção à pele. Olha, gordura e pele. E o ramo anterior, professor? O ramo anterior continua, ó, e vai entrar na formação dos plexos. Esse ramo comunicante cinzento e branco aqui, com esse gânglio, a gente volta a falar em sistema nervoso autônomo. Tudo bem? Então, a gente faz essa recapitulação agora, né? A gente viu a formação dos segmentos medulares, a gente explicou isso aqui, entrou aqui e nos desenhos mostrou isso para ficar mais fácil e falou, e agora baseado nesse conhecimento a gente vai falar dos plexos, tá? Antes de falar dos plexos, é importante para o pessoal da fisioterapia ter um conhecimento de dermátomo. O que é um dermátomo? É a região da pele inervada por um dos segmentos medulares. Então eu tenho um segmento medular, por exemplo, de C5, eu sei que esse segmento medular ele é responsável pela inervação sensitiva dessa região aqui. Tudo bem? Dessa região aqui. Eu sei que T1 está nessa altura, T3 na altura dos mamilos, T4 na altura dos mamilos, T10 na altura do umbigo. Então, você não precisa ficar preocupando em decorar o mapa de dermátomos. É só comprar um mapa desse, colocar na sua mesa e toda vez que você precisar, você consulta esse mapa de dermátomos. O que é importante agora é você saber que o dermátomo é uma região da sua pele que vai ser inervada por um determinado segmento medular. Então, se o paciente apresenta alterações sensitivas, por exemplo, na altura do umbigo, você sabe que o segmento medular envolvido com a inervação dessa região é o 10º segmento torácico, ok? Então, com esse conhecimento, no próximo vídeo a gente começa a falar de plexos, a formação dos plexos, tanto cervical como braquial, lombar e o sacral, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Você pode assisti-la 1, 2, 3, 4 vezes para tentar solidificar o conhecimento. Pega o livro, acompanha com o livro e se tiver dúvidas a gente vai abrir um canal para retirar essas dúvidas. Ou via Google Classroom ou via um encontro virtual, a gente pode fazer alguma videochamada.